Leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, Os Padrinhos da Ciência. Estamos vivendo em uma era técnica. Muitas pessoas estão convencidas de que a ciência e a tecnologia encerram as respostas para todas as nossas perguntas. Nós apenas deveríamos deixar os cientistas e técnicos prosseguirem com seu trabalho, e eles criarão o céu aqui na Terra. Mas a ciência não é algo que acontece em algum plano moral ou espiritual superior, acima do restante das atividades humanas. Como todas as outras partes da nossa cultura, é definida por interesses econômicos, políticos e religiosos. A ciência é uma atividade muito cara. Um biólogo que procura entender o sistema imunológico humano necessita de laboratórios, tubos de ensaio, substâncias químicas e microscópios eletrônicos, sem falar dos assistentes de laboratório, eletricistas, encanadores e faxineiros. Um economista que pretende criar modelos de mercado de crédito precisa comprar computadores, configurar bancos de dados gigantes e desenvolver programas complexos de processamento de dados. Um arqueólogo que deseja entender o comportamento dos caçadores-coletores antigos precisa viajar a terras distantes, escavar ruínas antigas e datar artefatos e ossos fossilizados. Tudo isso custa dinheiro. Ao longo dos últimos 500 anos, a ciência moderna alcançou maravilhas, graças em grande parte à disposição dos governos, negócios, fundações e doadores privados para destinar bilhões de dólares à pesquisa científica. Esses bilhões fizeram muito mais do que representar o universo, mapear o planeta e catalogar o reino animal do que Galileu Galilei, Cristóvão Colombo e Charles Darwin. Se esses gênios, em particular, nunca tivessem nascido, provavelmente outros teriam tido as mesmas ideias que eles. Mas se o financiamento adequado não tivesse disponível, nenhum brilhantismo intelectual poderia compensar isso. Se Darwin nunca tivesse nascido, por exemplo, hoje atribuiríamos a teoria da evolução a Alfred Russel Wallace, que propôs a ideia da evolução via seleção natural, independentemente de Darwin, que fez isso poucos anos depois. Mas se as potências europeias não tivessem financiado pesquisas geográficas, zoológicas e botânicas em todo o mundo, nem Darwin, nem Wallace teriam tido acesso aos dados empíricos necessários para desenvolver a teoria da evolução. É provável que não tivessem sequer tentado. Por que bilhões começaram a fluir dos cofres do governo dos negócios para os laboratórios e universidades? Nos círculos acadêmicos, muitos são ingênuos o bastante para acreditar na ciência pura. Acreditam que, em uma atitude altruísta, os governos e os negócios lhe dão dinheiro para que eles se dediquem aos projetos de pesquisa que desejarem. Mas isso está longe de descrever a realidade do financiamento científico. A maioria dos estudos científicos são financiados porque alguém acredita que eles podem ajudar a alcançar algum objetivo político, econômico ou religioso. Por exemplo, no século XVI, os reis e os banqueiros destinavam muitíssimos recursos para financiar expedições geográficas pelo mundo, mas nem um centavo para estudar a psicologia infantil. Isso porque os reis e os banqueiros supunham que a descoberta de novos conhecimentos geográficos lhe permitiria conquistar novas terras e construir impérios comerciais, ao passo que não conseguiriam nenhuma vantagem em entender a psicologia infantil. Nos anos 1940, os governos dos Estados Unidos e da União Soviética destinaram recursos consideráveis ao estudo da física nuclear, em vez da arqueologia subaquática, por exemplo. Eles supuseram que estudar física nuclear lhes permitiria desenvolver novas armas nucleares, ao passo que a arqueologia subaquática dificilmente ajudaria a vencer guerras. Os próprios científicos nem sempre estão cientes do interesse político, econômico e religioso que controlam o fluxo do dinheiro. Muitos deles, na verdade, agem por pura curiosidade intelectual. No entanto, muito raramente são os cientistas que determinam a agenda científica. Mesmo que quiséssemos financiar ciência pura, não afetada por interesses políticos, econômicos ou religiosos, provavelmente seria impossível. Afinal, nossos recursos são limitados. Peça a um congressista dos Estados Unidos para destinar $1 milhão adicional à Fundação Nacional de Ciência, em seu país, a fim de financiar pesquisas elementares. E ele compreensivelmente perguntará se o dinheiro não seria mais bem utilizado para financiar a capacitação de professores ou para conceder uma necessária isenção de impostos a uma fábrica em seu distrito que vem enfrentando dificuldades. Para destinar recursos limitados, precisamos responder perguntas do tipo: o que é mais importante? O que é bom? E essas não são perguntas científicas. A ciência pode explicar o que existe no mundo, como as coisas funcionam, o que poderia haver no futuro. Por definição, não tem pretensões de saber o que deveria haver no futuro.
Somente as religiões e as ideologias procuram responder essas perguntas. Considere o seguinte dilema: 2 biólogos do mesmo departamento, tendo as mesmas habilidades profissionais, se candidatam à bolsa de $1 milhão para financiar seus projetos de pesquisa atuais. O professor Slughorn quer estudar uma doença que infecta o úbere das vacas, causando uma redução de 10% na produção do leite. A professora Sprout quer estudar se as vacas sofrem mentalmente quando são separadas dos seus bezerros. Presumindo que a quantidade de dinheiro é limitada e que é impossível financiar ambos os projetos de pesquisa, qual dos dois você deve ser financiado? Não há uma resposta científica para essa pergunta, há apenas respostas políticas, econômicas e religiosas. No mundo de hoje, é óbvio que Slughorn tem maior chance de obter o dinheiro. Não porque as doenças do útero sejam cientificamente mais interessantes do que a mentalidade bovina, mas porque a indústria leiteira, que está à disposição de se beneficiar da pesquisa, tem mais influência política e econômica do que os defensores dos direitos dos animais. Talvez em uma sociedade hindu estrita, onde as vacas são sagradas, ou em uma sociedade comprometida com os direitos dos animais, a professora Sprout tivesse mais chance. Mas enquanto viver em uma sociedade que valorize mais o potencial comercial do leite e a saúde de um cidadão humano do que os sentimentos das vacas, faria melhor em redigir sua proposta de pesquisa de modo a torná-la atrativa para tais pressupostos. Por exemplo, ela poderia escrever: a depressão leva a uma diminuição da produção de leite. Se compreendermos o mundo mental das vacas leiteiras, poderemos desenvolver medicamentos psiquiátricos que melhorarão seu humor, aumentando em até 10% sua produção de leite. Eu estimo que haja um mercado global anualmente de $250 milhões para medicamentos psiquiátricos bovinos. A ciência é incapaz de estabelecer suas próprias prioridades. Também é incapaz de determinar o que fazer com suas descobertas. Por exemplo, de uma perspectiva puramente científica, não é claro o que devemos fazer com nossa compreensão cada vez maior da genética. Devemos usar esse conhecimento para curar o câncer, para criar uma raça de super-homens geneticamente modificados ou para criar vacas leiteiras com úberes extra grandes. É óbvio que um governo liberal, um governo comunista ou um governo nazista e uma corporação capitalista usariam a mesma descoberta científica com objetivos completamente diferentes. E não há nenhuma razão científica para preferir um uso em detrimento do outro. Em suma, a pesquisa científica só pode florescer se aliada a alguma religião ou ideologia. A ideologia justifica os custos da pesquisa. Em troca, a ideologia influencia a agenda científica e determina o que fazer com as descobertas. Daí decorre que, para compreender como a humanidade chegou a Alamogordo e à Lua, e não a uma série de destinos alternativos, não é suficiente fazer um levantamento das conquistas de físicos, biólogos e sociólogos. Precisamos levar em consideração as forças ideológicas, políticas e econômicas que definem a física, a biologia e a sociologia, empurrando-as em certas direções e negligenciando outras. 2 forças em particular merecem nossa atenção: o imperialismo e o capitalismo. O ciclo de retroalimentação entre ciência, império e capital provavelmente foi o principal motor da história nos últimos 500 anos. Os capítulos a seguir analisam seu funcionamento. Primeiro examinaremos como as turbinas gêmeas da ciência e do império foram unidas uma à outra e então estudaremos como ambas foram acopladas à máquina do dinheiro do capitalismo.